Tomei um choque. É porque merece, né? É bom para acordar um pouquinho. Gente, bom dia. Bom dia. Então, hoje a proposta é a gente conversar um pouco a respeito dos fundamentos do Espiritismo. É sempre muito importante a gente falar sobre as bases, sobre os alicerces, as raízes de qualquer tema. Então, periodicamente, a gente se propõe a falar sobre o tema. Bom, por que é importante falar sobre fundamentos? Por que é importante falar sobre raiz? Porque é impossível que a gente tenha um edifício sólido, uma árvore que produza frutos em abundância, se as raízes não estão ali sólidas, firmes. O edifício é a mesma coisa, se ele não tem ali o seu alicerce bem estruturado, bem fundamentado. O Espiritismo, como um edifício de conhecimento que nos é dado aqui na Terra, também tem os seus alicerces, também tem as suas raízes. E a gente precisa falar sobre elas. Bom, para a gente poder falar sobre os fundamentos do Espiritismo, primeiramente, eu gostaria de fazer rapidamente algumas considerações. A primeira delas é falar a respeito do tríplice aspecto que o Espiritismo tem. Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele vai falar para a gente que o Espiritismo ele é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Então, nessa frase, nós temos Kardec expondo para a gente os dois pés desse tripé que constitui o Espiritismo: ciência e filosofia. Bom, a ciência é aquele tripé, é aquele pé que vai falar, né, que vai observar e estudar a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. E a filosofia é a interpretação desses fenômenos, verificados e estudados pela ciência espírita. Então a gente observa que eles andam juntos, a ciência observando e a filosofia interpretando tais fenômenos. Mas e o terceiro aspecto da doutrina? O terceiro aspecto da doutrina, Kardec vai falar para a gente, de forma muito clara em o livro Obras Póstumas, dizendo que o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. Moral que nós podemos deduzir dos estudos e das interpretações que a ciência e a filosofia fazem. Quando a gente fala de religião no Espiritismo, alguns até se coçam. Por quê? Porque incomoda. Por que incomoda? Os espíritos eles são sempre muito sábios e nos chamam a atenção em relação ao significado das palavras. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, lá em O Livro dos Espíritos, logo na introdução e ao longo de muitas passagens das respostas que os Espíritos nos dão, eles vão falar mais ou menos assim: se entendam primeiro em relação às palavras, porque se vocês não se entenderem em relação às palavras, nada nós podemos fazer. E realmente a gente entende o quanto que palavra é uma fonte de dificuldade e de desentendimento entre nós encarnados. Porque não existem quantidade suficiente de palavras para expressar toda a infinidade de ideias do nosso pensamento. E muitas vezes uma mesma palavra significa várias coisas. Isso em qualquer idioma humano. Então, quando nós falamos religião, o senso comum vai pensar em quê? O senso comum vai pensar em templo,
cerimônia, ritual, dogma, sacerdócio, hierarquia sacerdotal. Muitos vão pensar que religião é isso. Acontece que, para nós, no Espiritismo, isto não é o significado que nós damos para a palavra religião. Quando nós, espíritas, falamos sobre religião, nós queremos dizer o quê? Queremos dizer a nossa relação íntima com o Criador, nossa religação com Deus. Isso é o significado da palavra religião para nós espíritas. Então, se nós considerarmos religião esse aspecto da nossa relação e religação com o Pai Criador, sim, o Espiritismo é religião, conforme Kardec nos fala. Agora, se algum de nós estiver pensando que o Espiritismo é religião porque possui templos, rituais, sacerdócio ou qualquer coisa desse sentido, não. O Espiritismo não é religião neste sentido. Porque nenhum de nós aqui na Casa Espírita estamos aqui vivendo do Espiritismo. Não temos um padre, não temos um pastor, não temos um papa, não temos um ministro, não temos esses cargos sacerdotais. E aqui eu não estou fazendo crítica a nenhuma instituição humana da Terra. Estou apontando as diferenças. Existem as organizações dentro do centro espírita, mas essas organizações não são hierárquicas, clericais, conforme outras instituições religiosas da Terra. As relações dentro do centro espírita são horizontais, onde os trabalhadores têm o mesmo valor e apenas em cargos diferentes. Compreendem? Então, fica-se muito claro que quando nós estamos falando de religião no Espiritismo, estamos falando da nossa relação com Deus. E sim, o Espiritismo tem um aspecto religioso, esse aspecto que nos faz religar, relacionar intimamente com o nosso Pai Criador. Ok? Então, fica-se muito claro esse tríplice aspecto, e Richard de Simonette, ele vai resumir isso muito bem para a gente, dizendo o seguinte: o Espiritismo trata-se de uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas. Então, é aquilo que a gente pode dizer da ciência que explica, a moral que transforma e a filosofia que indaga. Porque no Espiritismo nos é dado questionar. Diferentemente de outras correntes de pensamento religioso, onde perguntar é pecado, é um desrespeito, no Espiritismo somos livres para questionar, e isso é uma bênção. Pode-se fazer qualquer pergunta. E mais, o Espiritismo responde qualquer pergunta, porque não sei também é resposta. Então nós temos essa liberdade. Bom, eu acho que ninguém está com dúvida mais a respeito do aspecto religião do Espiritismo. Fica-se muito claro, a gente quer deixar muito claro esse aspecto da religião. Eu acho que o aspecto da filosofia também não gera muitas dúvidas, porque a filosofia está preocupada com essas indagações, com esses conceitos, com essa análise das observações que nós temos. Eu acho que onde gera talvez outro local de equívoco, de pensamentos que não são muito claros, é o aspecto ciência. Vamos falar um pouco sobre o aspecto ciência do Espiritismo? Vamos. Kardec vai falar para a gente que, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplica o método experimental. Aí a gente olha aqui e fala, método experimental, esse negócio deve ser complicado. Não tem nada de complicado, gente. A ciência e o método experimental, que qualquer ciência aplica, é algo muito simples. É isso aí, ó. Qualquer ciência faz isso.
Você faz uma observação. Dessa observação de algum fenômeno, de algo que acontece, aquilo te gera uma curiosidade, um questionamento. Você se faz uma pergunta. Aí, você deseja a resposta para essa pergunta. Então, você formula o quê? Hipóteses. Por que será que isso acontece? Talvez aconteça por isso, por isso, por isso, por isso. São hipóteses. Bom, como é que eu vou saber se essa hipótese é correta, responde a pergunta ou não responde a pergunta? Bom, a gente vai ter que conduzir um experimento. Esse experimento ele vai fazer com que a gente prove, né, aceite a hipótese como verdadeira ou rejeite a hipótese. Se o experimento provar que a hipótese, né, não é verdadeira, a gente retorna a outra explicação e formula outra hipótese. Isso é o método experimental, não tem nada muito complicado, não. É isso, é simples. E o Espiritismo utiliza-se do método experimental também, como qualquer outra ciência. Mas qual que é a diferença? Kardec mesmo vai falar para a gente qual que é a diferença. No caso do Espiritismo, ao invés de formularmos a hipótese para ser comprovada pela experiência, é o próprio fato experienciado que veio revelar e explicar a hipótese. Essa é a única diferença. E alguns se surpreendem com isso. Mas como assim? Será que isso invalida, então, o aspecto científico que a doutrina tem? Claro que não. Porque nós não estamos lidando, gente, quando estamos observando os fenômenos espíritas, nós não estamos lidando com a matéria inerte. Nós estamos lidando com inteligência. Inteligências que têm vontade própria. Porque somos nós sem o corpo físico. Então ninguém aqui pretenda colocar espírito em tubo de ensaio para poder fazer a observação, microscópio, passar ele numa tomografia. Não é assim que funciona. E não tem nada de surpreendente nisso. Existem muitas outras ciências humanas que estão lidando com material de estudo que não é palpável. E não deixam de ser ciência por isso. A psicologia, a história, o direito, a sociologia, as ciências econômicas. O pessoal das ciências econômicas não fica colocando moedinha no microscópio para poder fazer as análises que eles fazem, extrair as leis da economia que eles extraem. Entendem? Porque quando a gente pensa em ciência, a gente logo pensa nessa coisa material, inerte, que você pode medir, tocar, levar para o laboratório e fazer experimento nesse sentido. A própria ciência entende que não é assim. Existem objetos de estudos que você não consegue medir, palpar diretamente como se fosse a matéria inerte. Ok? Bom, a ciência espírita, então, assim como procedem vários experimentos científicos, no espiritismo também concorre a necessidade de condições especiais, apropriadas para a experimentação. Quando a gente vai observar fenômenos espíritas, a gente precisa de condições específicas para poder fazer esse estudo. E é só no espiritismo que acontece isso? Não. Na ciência dita materialista, também. Há pouco tempo atrás, não provaram a existência de uma partícula subatômica chamada bóson de Higgs? Não é? Ok. Alguém consegue fazer um experimento para poder provar a existência do bóson de Higgs lá na cozinha da sua casa? É Higgs, né? É com R, né? Obrigado. H. Não, o som de R, né?
É aquela história, né? A gente sempre fala, né? A gente fica muito tempo fora, esquece o português e não aprende o inglês e esquece o português, né? Então, voltando ao experimento do bóson. Vamos ficar com o bóson, que é mais fácil. Ninguém vai fazer esse experimento lá na cozinha de casa. Não dá. Precisa de condições propícias. Precisa de um equipamento adequado. Precisa de uma equipe treinada, qualificada. Os fenômenos espíritas, a mesma coisa. Precisa de ambiente preparado. Pessoal treinado. E equipamento propício. Os médiuns. Não tem nada de diferente. E aí a gente observa que, por exemplo, estudos como o de William Crookes, que estudou... É até engraçado a história dele, né? Porque ele foi um cientista da Academia Real Britânica que foi contratado porque estava um zum danado naquela época, essa questão de espíritos. E ele foi contratado, então, para provar que esse negócio era errado, que era besteira, que era embuste, que era farsa. Vai lá e prova isso para a gente. E ele começou a estudar. E ele começou a estudar os casos de materialização da... Eu esqueci o nome da médium, me perdoe. Katie. Me fugiu o nome. Memória não é o meu forte. Bom, ele começou a estudar esse caso para provar, então, que aquilo ali era um embuste, que era um engano, que era falso, a pedido da Academia Real Britânica. E, coitado, ele ficou numa saia justa danada, porque ele provou o contrário. Ele provou que aquilo ali era verdade. E Crookes era um cientista muito respeitado. Ele foi responsável por outras descobertas muito importantes da ciência humana. Para o pessoal da nossa época aí que lembra das TVs de tubo, né, ele foi um dos primórdios aí para poder... ele descobriu os raios catódicos, que era responsável por aquelas TVs. Né? Então, um homem de respeito dentro da ciência. E ele comprovou, né, exatamente o contrário, que aquilo ali era real, que aqueles experimentos que ele conduziu comprovavam a imortalidade da alma. E um deles era muito interessante, né, porque nas materializações ele solicitava, por exemplo, o espírito para mergulhar partes do corpo em parafina derretida. Parafina é aquele material da vela, né, que se você esquentar, vira líquido. E a temperatura daquilo ali, se você encostar, é muito quente, queima, causa queimadura. Um encarnado não iria facilmente, né? Teria que ser muito masoquista, né? Ficar enfiando a mão, o rosto, partes do corpo ali na parafina derretida, para formar um molde quando secasse. Mas suponhamos que encontrássemos um louco suficiente para ficar enfiando a mão lá dentro do negócio quente. Né? O desafio era, agora tira a sua mão daí sem quebrar o molde de parafina, porque a gente sabe que parafina é quebradiço. Se a pessoa tentasse tirar ali, por exemplo, a mão de um molde desse, o molde ia rachar todo. Para o espírito materializado era fácil, ele desmaterializava, o molde ficava lá. Perfeito. Então, essa, por exemplo, é uma das formas que ele encontrou, né, de estar conduzindo um experimento que comprovasse ali aquela questão das materializações. Tá? Então é isso. O espiritismo, assim como algumas ciências, precisam de ambiente adequado, equipe preparada, equipamento, né, propício para poder fazer os seus experimentos, e não tem nada de errado com isso. Antes da gente começar a falar sobre os fundamentos, eu queria falar também a respeito do espiritismo em relação ao materialismo. Espiritualismo, na verdade. Né? O espiritualismo. O que é o espiritualismo? O espiritualismo é aquela crença que existe algo além da matéria. Para qualquer espiritualista, existe algo que vai além disso que nós podemos tocar.
Para o materialista, não. Só existe a matéria. Ok? Para o espiritualista, algo sobrevive à morte do corpo físico. Não importa o que esse algo seja e nem para onde ele vai. O espiritualista acredita que existe algo além da matéria e que depois da morte aquilo ali sobrevive de alguma forma. O materialista não. Ele só acredita na matéria e que a morte é o fim. Não tem nada depois disso. Ok? Bom, uma pergunta que a gente pode se fazer é: e a ciência? A ciência é materialista? Muitos de nós acreditam que sim. Mas vamos analisar. Se a gente pegar do ponto de vista da própria ciência, né, o que a ciência hoje entende por matéria? Aí começa a ficar interessante a coisa. Quando nós estamos estudando a matéria, a gente sabe que, de acordo com as condições de temperatura e pressão, ela pode assumir diversos estados, ok? Que vai desde o sólido, que é isso aqui que a gente pode tocar, e passa por outros estados que vão ficando mais sutis, líquido, gasoso. Hoje a gente conhece o estado de plasma, que são estados mais sutis da matéria, que nós não podemos tocar. Nós não podemos sequer sentir, medir, quase, a gente consegue medir, né? Mas quase que está chegando ao ponto que a gente não vai conseguir mais. Então não é novidade para a ciência a gente falar de estados da matéria mais sutis e rarefeitos. Não é. Desde que Einstein pisou aqui na Terra e trouxe para a gente aquela equação ali de que energia é igual a massa multiplicada pela luz, velocidade da luz ao quadrado, né? Todo mundo, tem gente até que usa camiseta disso aí, né? Dessa equação. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que matéria e energia, gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É só você multiplicar pelaquela constante ali que ele encontrou, uma constante que é a velocidade da luz ao quadrado. São diferentes estados da mesma coisa. E a gente não está aqui querendo dar aula de física, não, gente. Não é esse o objetivo. Eu estou tentando que a gente compreenda o que a ciência hoje entende por matéria. Sabe o que está acontecendo? Vai chegar um ponto que o materialismo vai acabar por falta de matéria. Porque a gente está chegando lá. De tão sutil que está ficando esse estudo da matéria em estados mais sutis que ela pode atingir. Ok? Então, a ciência ela não pode ser taxada de materialista, porque a própria ciência não se detém nos limites da observação da matéria sólida. Então, a ciência nunca fechou a porta ao espiritualismo. A porta não está fechada. Tá? Isso aí é mentalidade do século XVIII. Quem ainda pensa que a ciência, né, é materialista está preso lá naqueles conceitos do século XVIII, da mecânica clássica. Tá? Mas o materialista ele adora ridicular quem é espiritualista. Por quê? Ele gosta de falar com os espiritualistas que nós somos crentes demais. Nós somos excessivamente crentes. Vocês acreditam em qualquer coisa. Tadinho de vocês. Bom, vamos verificar sobre o ponto de vista deles essa afirmação? Se a gente for raciocinar do ponto de vista da ótica, tá? Da física, eu sei, gente, tinha muita gente que não gostava de física, né? Desculpa, tá? Mas eram os exemplos que a gente está tendo aqui para poder dar. Mas é para entender o conceito, nós não vamos fazer cálculo nenhum. Tá? Vamos raciocinar aqui do ponto de vista da ótica. Vamos analisar a matéria sob esse ponto de vista materialista da física, né? E da óptica. Como é que a gente enxerga, gente? A gente enxerga a matéria por quê? Porque tem uma fonte de luz que emite a luz, essa luz vai refletir num objeto e vai chegar, então, aos nossos olhos. E aí nós conseguimos enxergar o objeto. Então, nós só conseguimos enxergar aquele objeto material porque existe uma fonte de luz que
emite a sua luz, aquela luz bate lá e reflete no nosso olho. Ok? O que acontece se a gente tirar a fonte de luz? Você vai enxergar o quê? Nada. Se apagar todas as luzes aqui agora, vai ficar aquele breu completo, a gente vai enxergar o quê? Nada. Então, se a gente poder raciocinar por esse ponto de vista, a matéria é invisível. Ela só é visível porque tem uma fonte de luz ali que está lançando luz e ela refletindo aquela luz para os nossos olhos. A matéria por si só, se ela não é uma matéria que irradia, ela é invisível para nós, encarnados. Bom, a matéria, então, invisível. Ok, chegamos a essa conclusão. Todos nós sabemos que a matéria é feita de quê, gente? Se a gente dividir a matéria, dividir, qual que é a menor parte, teoricamente, que a gente vai chegar da matéria? O tal do átomo. Todo mundo já escutou a respeito do que é átomo. Hã? O bóson é uma subpartícula do átomo, mas vamos ficar no átomo. Não vamos complicar as coisas. Então, vamos lá. Dividiu a matéria, chegou no átomo. O átomo seria, então, a menor parte, entre aspas, da matéria. Menor que isso é parte do átomo. Ok? Bom, o que tem um átomo? O átomo ele tem um núcleo ali, que é positivo, e ao redor dele ele tem elétrons, que é negativo. Gente, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Meu Deus do céu, calma. A gente sabe que cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, não é? Esse é o princípio da eletrostática, não é? Se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá, Adriano? Então tá. Quando a gente olha essa cadeira aqui que está encostada no chão, ela de fato está encostando no chão? Não. Se a gente tivesse um microscópio muito potente, que a gente pudesse ampliar e poder ver, a gente vai ver que aquela superfície, ela nunca encosta com a outra superfície. Por quê? Porque os átomos do chão, por fora deles tem elétron, vão repelir os elétrons daquele objeto que também tem elétrons na sua superfície. Então, elétron é negativo, negativo com negativo, se repelem, eles nunca se tocam. A gente acha que toca, mas não se toca. Por quê? Gente, se tocasse, ia acontecer uma coisa que chama fusão nuclear. Quando um átomo, de fato, toca no outro átomo, acontece uma reação que se chama fusão nuclear e gera uma liberação de energia estrondosa. Isso acontece no Sol o tempo todo. Por isso que ele é uma bola de fogo. Lá, de fato, tem matéria encostando em matéria. Ok? Então, se de fato a gente encostasse, se a matéria encostasse um no outro, bastava a gente encostar a pontinha do dedo no outro para dar uma explosão fenomenal. Não é? Se fosse, então, um abraço, ia ser fim do mundo. Abraço de urso. Eu sei que, para muita gente, abraço pode ser o fim do mundo, mas aí não é nesse sentido. Então, matéria, gente, não toca matéria. Se a matéria é invisível e a gente não pode tocar, então o materialista acredita naquilo que ele não pode tocar, nem naquilo que ele não pode ver. Tem que ter muita fé para ser materialista, né? É nós que somos crédulos. Mas eles não desistem, gente. Materialista é uma coisa danada. Eles não desistem, eles vão falar assim, não, mas é que vocês acreditam naquilo que não pode provar. E isso não é racional. Agora ele pegou pesado, hein? E agora? Quem vai poder nos defender? Não é o Chapolin Colorado, tá? Vai ser a razão. A razão. Por quê? Vamos comparar a ciência espírita com uma ciência exata?
Vamos? Geometria. Se o pessoal estava reclamando da física, agora que vocês vão me xingar mesmo. Geometria. É só os conceitos disso, não vamos calcular nada. Quando a gente começa a estudar geometria, lá nos fundamentos da geometria, o que vai acontecer? O professor vai falar para a gente assim, olha, gente, existe um negócio que se chama ponto, existe um negócio que chama reta, e existe um negócio que chama plano. Tá? Então, tem ali o ponto, a reta é um monte de pontinho enfileirado ao infinito, e o plano é um monte de retinha também enfileirada ao infinito. Aí você pergunta assim para o professor, mas, professor, o que é ponto? O máximo que ele vai poder te falar é o seguinte, menino, ponto é ponto e ponto final. Não tem mais nada que eu possa te dizer. Acredita no ponto e é isso aí. Mas como assim? Ponto é ponto. Você tem que acreditar nele se você quiser aprender geometria. Mas ninguém nunca provou a existência do ponto? Não. Matematicamente, ninguém nunca provou a existência do ponto. E a gente tem que acreditar no ponto? Sim. Se a gente quiser aprender geometria, a gente tem que acreditar que o ponto existe. Já sei, é porque... Então desenha um ponto ali no quadro, ali, ó, aquele ponto ali, ó, aquilo ali é um ponto. Não, meu menino, ali dentro daquele ponto tem infinitos pontos. Ai, meu Deus, que negócio complicado. Não se preocupa, apenas acredita que o ponto existe. E assim nós aprendemos a geometria, acreditando que o ponto existe. Acreditando que a reta, que é infinitos pontos enfileirados ao infinito, também existe. E que o plano, que são infinitas retas também enfileiradas, também existe. E a gente constrói toda uma ciência em cima disso. Eu não vou falar sobre os números irracionais, aquele que a gente inventa, fala que raiz quadrada negativa não existe, aí inventa um artifício e fala que é i. Eu nem vou tocar nesse assunto, deixa para os matemáticos. Porque isso aí eu converso com o Johnny e dá pano para manga. Acontece que isso aí se chama axioma, que é uma proposição primitiva, um postulado, aquilo que é aceito sem demonstração. Gente, a geometria tem axiomas. E não é só a geometria. Muita ciência tem os seus axiomas. Tá? E aí, dentro desse axioma, você vai comprovar várias leis que eu não vou ficar recitando aqui, e é aquela velha história. Os axiomas da geometria, vocês vão ter que engolir. Eu acho que só vai pegar a referência disso aí quem já tem uma certa idade, né? Zagalo, cara. Quando é que foi isso? 90? Meu Deus. Meninos novos, se tiver algum aqui, vocês vão ter que procurar no Google o que essa piada quer dizer, viu? Bom, acontece, gente, que agora a gente pode falar, então, a respeito dos fundamentos do Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo também tem seus axiomas. Assim como a geometria. Não tem diferença nenhuma. E qual que é o primeiro axioma que nós temos dentro do Espiritismo? O primeiro deles é a existência de Deus. Me prova que Deus... Não tenho como te provar que Deus existe, não, meu amigo. Não tem prova nenhuma. Mas existe um axioma básico em qualquer ciência. Não existe efeito sem causa. O universo está aí, não está? Tem que ter uma causa. E não é à toa que essa frase atribuída a Benjamin Franklin, achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é resultado de uma explosão de uma tipografia. Que coincidência maravilhosa. Imagina, a gráfica explode e do resultado da explosão sai um dicionário organizado, capa, A, azul, até Z, zebra, e a definição completa, tudo certinho. É muita coincidência, não é? É o acaso mais inteligente que eu já vi na vida. A razão repele isso, não repele? Então é por isso que, deduzido através de um axioma básico que aplicamos em nossas ciências, não existe efeito sem causa, tudo aquilo que não foi obra do homem foi de Deus.
E é por isso que a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos nos diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é questão de fé, é questão de lógica. Agora, o Deus que o espírita compreende não é qualquer Deus, não, gente. Porque muitos de nós têm uma ideia muito infantil a respeito de Deus. Muitos de nós acreditam que Deus é um velhinho de barba sentado lá na nuvem, com um caderninho na mão, anotando o que você faz de bom e o que você faz de mal. E, normalmente, o que a gente faz de mal é mais do que a gente faz de bom, aí te manda para o inferno para você sofrer o resto da existência lá. Que Deus é esse, gente? Você não faz isso nem com seu filho. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, e por favor, não estou aqui criticando qualquer outra concepção religiosa, eu estou apontando as diferenças, ok? Porque a gente tem que respeitar a condição de entendimento de cada um. Porque a melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor. Ok? O Espiritismo não quer converter ninguém. Quer que você se converta ao bem. Isso é o mais importante. Mas qual que é o Deus espírita? O Deus espírita... o Espiritismo explica Deus? Não, claro que não, gente. Como é que o Espiritismo vai explicar Deus? Como é que a criatura vai explicar o Criador? Não tem jeito. Mas nós concebemos Deus tendo, no mínimo, alguns atributos básicos. Deus, para ser Deus, no Espiritismo, ele tem que ter isso aqui. Ele tem que ser eterno, ele tem que ser material, imutável, único, onipotente, perfeito, justo e bom. Se não for alguma dessas características, está errado. Pode ter certeza que está errado. Porque Deus é eterno, ele não tem início nem fim. Ele é imaterial. Por que ele é imaterial? Gente, nós conhecemos a matéria, não conhecemos? A matéria transforma? Transforma. Se pegar a minha foto 15 anos atrás, olha o tanto que transformou. Acabei agregando muita matéria nesses 15 anos. Então a matéria transforma. Deus, não. Porque se Deus se transformasse, o universo não ia ter a constância que tem. As coisas no universo são bem constantes. Então isso indica para nós que Deus só pode ser imaterial, porque ele não sofre esse tipo de transformação. E aí a gente chega ali, no imutável. Claro, se ele é imaterial, ele é imutável. E mais, ele é imutável por quê? Porque ele não precisa mudar mais nada. Ele não precisa mudar mais nada. Ele é único. Não existem outros deuses. Muitos de nós acreditam que existem outros deuses, né? Um deus do mal, que fica brigando, batendo queda de braço lá com Deus. É outra coisa que não faz sentido. Se houvessem dois deuses brigando pela hegemonia do universo, o universo também não teria a estabilidade que tem, não, gente. Imagina, Deus criou lá a lei da gravidade. Aí a gente está todo mundo aqui agora com o pé no chão. Aí o Deus do mal lá fala, não, esse negócio de gravidade não existe. Aí agora a gente ia flutuar. E ia ficar caindo no chão. Não é assim o universo. Tem uma vontade única, constante. Então não faz sentido ter outro ser igual a Deus. Não tem. E exatamente porque ele é único, ele é onipotente. E ele é perfeito, ele tem o infinito de todas as qualidades. E por ter todo o infinito de todas as qualidades, é claro, ser justo e bom são qualidades que não poderiam faltar a Deus. Faz sentido? Esse é o Deus que nós acreditamos. Se qualquer ideia surgir para você diferente, que vá de encontro com esses atributos de Deus, está errado. Taxativamente, está errado. Então céu e inferno existe. Deus seria justo e bom? Está errado. Capeta, demônio, brigando com Deus, batendo queda de braço com ele, existe? Não. Ele não seria único. Ele não seria onipotente. Está errado. Você está entendendo? Estudar as bases da doutrina faz com que nós
possamos ter uma ideia clara e afastar aquilo que é absurdo. Entende? Esse é o Deus do Espírito. Meu Deus, ainda faltam todos os outros fundamentos. Vamos lá. O segundo fundamento do Espiritismo é a imortalidade da alma e a pluralidade dos mundos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o universo é a criação de Deus e abrange todos os seres racionais, animados, inanimados, materiais e imateriais. Deus só criou duas coisas, gente. Deus criou espírito e matéria. Então só existem três coisas no universo: Deus, espírito e matéria. Mais nada. O resto é combinação e derivação disso. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constitui o mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. O homem, um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é esse corpo semimaterial que une espírito ao corpo material. Querem detalhes sobre isso? Quando é que é o próximo D1? É lá que a gente estuda, tá bom? No universo há outros mundos habitados, com seres diferentes, em graus de evolução diferentes, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos com nós. Aí, quando a gente olha isso aqui, alguns já mexem na cadeira e já falam: isso, o povo é maluco, já está falando de ET. Não, nós não estamos falando de ET, não, gente. Nenhum homenzinho verde, nenhum monstro que quer conquistar a Terra, nós não estamos falando disso. Tá? Nós estamos falando de um universo infinito criado por Deus. Será que Ele criou tudo isso só para alegrar as nossas visões noturnas, vendo toda essa abóbada de estrelas brilhar? Será que esse desperdício todo só para recrear a nossa visão? Não. A vida, ela existe de diversas formas e em dimensões que a matéria pode assumir, que escapam às nossas capacidades de medir e detectar. Nós estamos falando de vibrações diferentes, dimensões diferentes. Ai, meu Deus, e como que a gente entende isso? Gente, todo mundo conhece onda de rádio, não conhece? Tem um monte de onda de rádio aqui, ó, neste momento, nesse ambiente. Elas estão batendo entre si, tendo problema uma com a outra? Claro que não, porque elas estão em frequências diferentes. Pois é, a matéria também vibra em frequências diferentes. Então, existem dimensões da vida que se interpenetram sem se chocarem uma com a outra, sem se destruírem, e a vida pode assumir diferentes aspectos baseados nessa perspectiva. Não dá tempo para a gente detalhar isso, tá? Mas nos nossos estudos da casa a gente detalha tudo isso. Tá? Os espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois da encarnação, porque tem gente que acha que morreu virou anjo. Não, no momento que você morreu, você continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes, com as mesmas lembranças, tudo igual. É um novo ponto de partida no sentido de estar com um corpo grosseiro ou não, mas você, como indivíduo, continua o mesmo. O outro aspecto do fundamento do Espiritismo é a lei de evolução e a reencarnação. Tudo evolui no universo, gente. Desde a geologia que a gente estuda aí, que a Terra, evolui, os seres evoluem, e isso aí, desde que Darwin pisou na Terra e comprovou para a ciência que existe a evolução dos seres, e, coitado, ele sofreu uma chacota danada. Isso aqui é uma charge publicada num jornal da época, colocando ele com um corpo de macaco, porque ele falou que nós tínhamos um descendente comum com macaco. Só que as pessoas não entenderam essa questão. Qual que era o senso comum? O senso comum, as pessoas achavam que ia colocar lá o chimpanzé lá no quarto, fechar a porta, no dia seguinte ia estar o Brad Pitt lá. Não é assim. O macaco é um ancestral em comum, não é que ele vai virar ser humano. Entende? Mas, por essa falta de entendimento, as pessoas levaram para o outro lado. Mas a evolução é um fato que a ciência prova e que poucos têm dúvida. Eu não sei se é poucos não, viu, ultimamente, mas que não existem dúvidas em relação à ciência de que exista. Então, os seres evoluem, as coisas evoluem, o homem evolui. Por que não
os espíritos. Os espíritos também evoluem. Então, os espíritos evoluem sempre, e em suas múltiplas existências corpóreas podem estacionar, mas nunca regredir. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende do esforço de cada um para chegar à perfeição, que é relativa. Ninguém vai ser perfeito como Criador, mas nós podemos atingir a perfeição relativa dos seres. Nós vamos encarnar tantas vezes quanto for necessário para o nosso aprimoramento, e essa é uma manifestação da bondade e da justiça de Deus. Existe a escala espírita, que eu vou passar rapidamente, porque a gente estuda aqui também. Lá no Livro dos Espíritos fica muito claro, no Evangelho segundo o Espiritismo também. Existem classes dos espíritos, desde o imperfeito até chegar no puro. Tá? E isso de forma didática para a gente poder entender. Isso reflete a lei de evolução e a reencarnação serve para isso. O quarto fundamento do Espiritismo é a mediunidade, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Ok? Mediunidade, gente, quanta dúvida tem nesse assunto. Que pena que a gente não tem muito tempo mais. Mas a mediunidade é reflete a nossa necessidade de comunicação. O ser humano tem necessidade de comunicar, gente. É uma necessidade humana. Especialmente das mulheres. Mas tem muito homem que gosta de comunicar também, né? Aí o Espiritismo fala que é porque a mulher é reencarnada, né? Estou brincando. A comunicação é uma necessidade humana. Eu só estou querendo ver se vocês estão acordados ainda. A mediunidade, não é porque nós perdemos o corpo que essa necessidade vai embora. Nós continuamos tendo necessidade de comunicação. Então, a mediunidade estabelece as relações dos espíritos com o homem. E elas sempre existiram na Terra. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam para as provas, nos dão coragem e resignação, enquanto os imperfeitos nos induzem ao erro. Existe a questão do livre-arbítrio, que nós possuímos e que nos faz livre para agir e escolher. Ok? Porém, existe o outro lado da moeda, que é a lei de causa e efeito. Você é responsável pelas escolhas que faz. Esses dois aspectos da base se relacionam porque você é livre para escolher, mas você é obrigado a sofrer a consequência da sua escolha. Estes são os fundamentos do Espiritismo. Então, nós temos como fundamentos Deus, imortalidade da alma e pluralidade dos mundos habitados, lei de evolução e reencarnação, mediunidade, livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Em cima desses alicerces, todo o Espiritismo é construído. Então, toda a obra básica do Espiritismo se assenta nessas bases fundamentais. E toda a obra subsidiária se assenta na base sólida que nós temos do Espiritismo. Eu vou ter que parar por aqui porque eu falei demais. E dessa vez eu não posso nem culpar o André Luiz por causa disso. Mas eu espero que esteja bem claro para todo mundo a importância da gente entender esses fundamentos, porque se a gente quer ter uma base sólida, a gente precisa ter um alicerce firme. E isso vai nos prevenir de muitos equívocos. Isso vai nos direcionar nos momentos de dúvida, porque basta que a gente retome aos fundamentos para que a gente possa entender se aquela coisa está certa ou se não está. É bem por aí. Então, obrigado pela atenção de todos. Vamos encerrar, fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela bendita oportunidade que o Senhor nos concede de entender um pouco mais a respeito do Espiritismo. Este Consolador que o Senhor colocou em nossas mãos como um instrumento para a superação de nossas dificuldades, de nossas imperfeições, e que nos permite caminhar de forma mais resoluta rumo à felicidade que tanto desejamos. Abençoe, Pai,
a cada um de nós aqui presentes, nos dois planos da vida. Fortaleça os nossos bons propósitos. Ampare e proteja os nossos familiares, nossos queridos, aquelas pessoas que estão ao redor de nós, Pai, e que saibamos ser úteis de alguma forma. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja.